Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tribo de Líderes e hoje vamos falar sobre confiança e reputação. A confiança é uma das principais competências de liderança e hoje temos as duas pessoas em Portugal que melhor falarão sobre isto, sem pressão. Temos connosco hoje o Pedro e a Sónia do projeto Consumers Trust e Portal da Queixa, que nos vão falar um pouco sobre estas competências e falar especificamente daquilo que é o seu projeto. Portanto, sejam bem-vindos, Pedro e Sónia. Obrigado por terem aceitado o nosso convite e vamos falar aqui de muita coisa hoje. A primeira coisa que eu gostava de falar era exatamente como é que tudo surgiu, sendo que eu já conheço o vosso projeto, sei que, ao contrário de algumas tecnológicas que surgiram nos Estados Unidos, que nasceram em garagens, vocês nasceram de uma história muito curiosa. Querem partilhar connosco como é que surgiu o Portal da Queixa, que foi o primeiro projeto a iniciar? Claro, antes de mais, Sérgio, muito obrigado por nos convidares. Estamos aqui os dois. Primeiro vamos abrir aqui as hostilidades, pelos vistos vamos ser o primeiro programa, o primeiro episódio do programa, mas na realidade estamos aqui os dois porque esta história e todo o nosso projeto é feito em conjunto, justamente comigo e com a Sónia, e que nasce exatamente uma história completamente diferente, ou pelo menos não tão normal ou tão apetitosa para um TEDx, não é? Porque nasce dentro de um carro, numa viagem que nós íamos fazer em família, com o nosso filho que na altura tinha 4 anos e que se lembrou a dada altura que tinha fome e que precisava de comer. Não é? Bem sei o que isso é. Ele neste momento tem 19 anos, certo. Mas na realidade ainda era muito dependente de nós à data. E o que nós fizemos foi exatamente como qualquer outros pais fariam, que é parar o carro, ir a um supermercado e tentar comprar alguma coisa muito nutritiva, que no meu ponto de vista era umbilical, do ponto de vista da Sónia não seria com toda a certeza. É bom. E que acabou por estar estragado e por essa razão resultou numa experiência negativa, uma experiência que no fundo para nós não foi a ideal, não é? Obviamente que nós na altura fizemos todo aquele processo normal, como qualquer um de nós faz, que é reclamar, entrar no espaço comercial novamente e exigir o reembolso, que assim o fizemos e com toda a simpatia, com todo o melhor atendimento que tínhamos como expectativa por parte da senhora que nos atendeu, assim o fez. Contudo, todo aquele processo e toda aquela experiência menos positiva acabou por despoltar em nós uma série de energia e de sentimentos que nos fez pensar que na realidade nós enquanto consumidores podíamos fazer um bocadinho mais, não é? Então fomos naquele processo de viagem para onde nós íamos fazer esse brainstorming, eu e a Sónia, e exatamente a pensar, porque estávamos em 2008, ou seja, a digitalização não era nada daquilo que nós conhecemos hoje, e fomos a pensar exatamente isso, o que é que nós conseguiríamos fazer enquanto consumidores, enquanto empreendedores, com o nosso background, porque eu tenho background de web design, ou seja, a minha formação em design ainda do tempo antes da internet, comecei a usar a internet em 96, por isso todo aquele crescimento, aquele boom que ocorreu após o lançamento do Portal da Queixa em 2009, já era para mim, no fundo, o meu normal, o meu dia-a-dia, não é? E à data, nós estávamos num ambiente muito direcionado para a blogosfera, para os fóruns, ou seja, essa partilha já existia, mas ainda numa fase um bocadinho embrionária, as redes sociais ainda nem sequer estavam no vislumbre de maioria dos utilizadores, e fomos pensar exatamente isso, que é, com o background que eu tinha do web design e com o background que a Sónia tinha na gestão de marcas, de retalho, de gestão no fundo até também de reclamações do ponto de vista da reputação, como é que poderíamos transportar tudo isso para aquilo que era um mundo novo, que era a internet, não é? Então fomos trabalhando exatamente nessa viagem, os dois, a pensar exatamente como é que poderíamos construir aquilo que acabou por ser o Portal da Queixa mais tarde, não é? E na altura, curiosamente, eu estava numa grande empresa de retalho e liderava muitas equipas e na área da formação também. E o que nos levou, de facto, a pensar que algo poderia ser feito de forma diferente e que o atendimento faz toda a diferença no momento de compra e que as marcas devem diferenciar-se pela relação que criam com os consumidores. E todo esse processo, na altura, e ainda por cima, sendo umbilical para o nosso filho, não é? Teve aqui
parte emocional também. Exatamente, existiram aqui vários fatores que de facto nos fez levar, ok, vamos pensar nisto, partilhar, não é? Termos aqui um espaço de consumidores, onde os consumidores possam partilhar estas experiências e onde as marcas também possam ter uma participação muito ativa e muito proativa nessa aproximação entre marcas e consumidores, porque é um espaço isento, é um espaço de partilha, onde ambas as partes estão em pé de igualdade e podem, de facto, mostrar esse lado positivo também, porque ainda existe aqui um estigma muito grande em volta da reclamação e ainda hoje, exato. Embora que nós achamos que... Porquê que acham que isso acontece? Porque é que ainda existe aqui esse estigma da reclamação? Tem a ver com o consumidor ter vergonha de colocar isso em prática? Tem a ver com o facto de as marcas não conseguirem resolver a situação? O que é que acham que está aqui relacionado? Hoje em dia a reclamação continua a ser vista como um apontar de dedo. E não é. Na realidade não é. As reclamações existem porque nós somos seres humanos e erramos. E é normal errar, é normal falhar. E na realidade uma reclamação é uma partilha de uma experiência e ainda é visto de uma forma muito negativa, uma reclamação, quando na realidade pode ser a partilha da experiência, uma opinião, às vezes é uma falta de informação. E esta abertura das marcas, as marcas sentem também muitas das vezes como esse apontar de dedo, lá está, e quando na realidade é uma opinião que a marca pode facilmente construir dali uma história, não é? Criar dali uma história verdadeira com o consumidor, com um final feliz, onde a marca esclarece, partilha e até evolui com essa opinião, evolui. Uma reclamação faz a marca evoluir, não é uma questão... as reclamações têm uma vertente muito positiva, não é? Porque se formos agora aqui a pensar, um feedback positivo, não é? E uma reclamação, a diferença entre estes dois elementos, não é? Existe o feedback positivo e a reclamação. O feedback positivo é ótimo, todos nós gostamos, faz bem ao nosso ego, ajuda-nos, é importante, é importantíssimo também termos os feedbacks positivos. As reclamações têm a vertente da evolução da marca. Se nós não falarmos da reclamação e se o consumidor não reclamar, é um consumidor perdido. E enquanto ele reclama, é porque ele está interessado, efetivamente, na marca e é porque existe esse mesmo interesse em ver a situação resolvida e querer continuar cliente dessa mesma marca. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante. Acho que isto ainda é uma questão muito cultural. E é questão cultural muito também ainda do ponto de C-level. Ou seja, a própria cultura interna das empresas ainda está muito direcionada para aquilo que é notoriedade, para aquilo que é a construção de uma imagem com um determinado padrão. Não é? E esse aspecto nem sempre acaba por ser compatível com aquilo que acontece no dia-a-dia, exatamente como a Sónia referiu, porque faz parte, ou seja, quanto mais reclamações existem, quer dizer que a marca tem mais cota de mercado. Há mais atrito, há mais dificuldades, há mais relações com os clientes e nem sempre acontece que as coisas correm bem. Nós trabalhamos em conjunto 24 horas por dia e nos damos 100%. Íamos perguntar isso também. Certo, mas não é através do portal da queixa neste caso, não. Ou seja, há altos e baixos. Certo. O importante é exatamente isso, é retirar esse estigma daquilo que possa ser uma situação menos positiva. E infelizmente ainda existe muito esse estigma por parte do C-level, por parte das direções, até também o receio da parte operacional, em que quando existe uma reclamação, a primeira reação é o que é que eu fiz de mal, o que é que eu errei, não é? Já vou ter aqui algum problema associado àquilo que foi o meu comportamento profissional, não é? Mas tem que ser retirado esse estigma da reclamação justamente por isso, porque exatamente como a Sónia referiu, há uma construção de uma melhoria contínua. Quando nós identificamos um problema, à partida nós estamos a identificar um caminho para que a marca melhore e que isso não volte a acontecer para outros consumidores, porque é importante perguntar às marcas quantos clientes as marcas perdem sem saber porquê. Certo. Aqueles que saem porta fora. O Jeff Bezos, agora quando estavam a falar disso, portanto, ele tem, quando ainda era CEO da Amazon, ele falava sobre isso. Portanto, aliás, ele tem uma cultura interessante dentro da empresa que era deixar sempre uma cadeira vazia. Ou seja, ele deixava sempre uma cadeira vazia e dizia à equipa que estava nessa reunião
que aquela cadeira era da pessoa mais importante naquela sala, que era o cliente. E inclusive ele fala sobre isso, ou seja, a falta de feedback dos clientes, por norma, significa que o cliente não significa que esteja contente, pode significar que ele vai embora e simplesmente não se deu ao trabalho de reclamar e dar feedback positivo aqui neste. E a reclamação é isso, é uma segunda oportunidade. É a possibilidade da marca poder ainda reconquistar aquele cliente. Aquele que à partida se deu ao trabalho de dizer tudo bem, eu identifiquei um problema, a minha experiência foi má, não foi de acordo com a expectativa que me venderam, não foi de acordo com a notoriedade que a marca tem. E a minha visão de percepção de marca, de valor de marca, é completamente diferente neste momento. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Mesmo assim, eu vou perder 15 a 20 minutos a fazer uma reclamação para vos dar informações exatamente onde é que vocês falharam, né? Do meu ponto de vista enquanto cliente. Isso é fundamental. Isso é uma informação que na realidade é talvez a informação mais importante para a marca construir a sua jornada. Para a marca saber exatamente para onde é que tem que ir, né? Agora, isto é preciso ser entendido internamente na estrutura da empresa. Tem que haver este tipo de liderança também, olhar para os problemas no momento certo e não pensar que vamos apenas construir storytelling, vamos apenas construir ideias bonitas e depois estes clientes que acabam por nas redes sociais deixarem algum comentário muito positivo, tentar fingir, quase como o António Costa, a não comentar. Não é? Certo. Nem vou entrar por aí, mas poderíamos falar muita coisa. Ora então, relativamente a este ponto, portanto, a quem é que cabe esta evangelização desta solução? Aos líderes, aos colaboradores, ao consumidor que vai acabar por chegar às marcas? O que é que vocês acham que será importante para mudar aqui o paradigma? Portanto, o Portal da Queixa surgiu há 14 anos, certo? Exatamente. Desde então, o que é que vocês têm sentido? Que as marcas estão a ficar cada vez mais abertas a esta situação? Já percebi que sim. E esse processo tem sido fácil, tem sido difícil? O que é que tem acontecido ao longo destes 14 anos? Se nos perguntares a nós como é que foi o nosso processo, Isso, foi difícil. Muito difícil, sem dúvida, bastante hostil, uma fase muito inicial, com base neste estigma que a Sónia estava a referir, a construção de uma plataforma assente na reclamação é de alguma forma muito desafiante, porque numa fase inicial mudar este paradigma, mudar esta mentalidade, foi muitas das vezes nós fomos a bandeira dessa mudança, mas ao mesmo tempo fomos a bandeira do que é que me estão agora aqui a criar constrangimentos públicos, não é? Ou estão de alguma forma a dar palco a este tipo de circunstâncias que normalmente eu resolvia internamente, através do meu mail, através do meu contacto, através do meu call center, não é? E agora isto tem visibilidade. O que é que eu faço agora? É mais trabalho, eu não sei resolver isto, eu não sei fazer isto, eu não estava habituado a que isto acontecesse. Todo esse processo foi um processo bastante complexo. E que demorou anos. Não é? Mais do que isso, muitas vezes assistimos marcas no início que nos dizem, e ainda hoje, algumas menos, felizmente, mas ainda hoje dizem, mas porquê que vocês são o Portal da Queixa, não é? Porquê que tem que existir o Portal da Queixa associado? Este nome é pesado e não é o caso, não é? Porque, repare, hoje em dia o consumidor contribui imenso para o nosso crescimento e de facto, tornou-se aqui um fator diferenciador na medida em que ele quer ter uma voz ativa e ele quer participar, reclamando, partilhando essas mesmas experiências, independentemente da marca estar presente ou não, o consumidor quer ter essa participação ativa na sociedade de consumo, na medida em que ele, ao partilhar a experiência dele, independentemente da marca resolver ou não, está a partilhar com outros consumidores, sente-se nesta comunidade, não é? Mas porquê Portal da Queixa? Não é? Porquê que poderíamos ser um nome muito mais bonito, muito mais atraente? Não é? Não teria o impacto que vocês teriam. Isso mesmo. Não teria este impacto aqui o facto de sermos o Portal da Queixa é a realidade. Existem as queixas. Temos que perder aqui este estigma, desconstruir, não é? E de facto percebermos que são necessárias as reclamações para a evolução. Mas, não fugindo à tua pergunta, Sérgio, isto tem que partir exatamente de uma liderança forte, certo, e por parte exatamente do topo para baixo. É fundamental que assim seja, não é? Porque na realidade aquilo que nós assistimos numa fase inicial, normalmente estamos a falar que eram os departamentos de Customer Service, os departamentos de apoio ao cliente, os call centers,
direções de clientes que se preocupavam numa primeira instância, porque é onde havia um ponto de dor. Não é? Há uma reclamação, ela é pública, há ali uma dor que tem que ser resolvida, e era um problema que era solucionado e ok, passava. Não é? Hoje em dia não. Hoje em dia não só também pela visibilidade que nós temos, pela expansão que a própria Consumer Trust acabou por ter, e estando já hoje localizado em 5 países, tem uma dimensão enorme também no nosso país, acaba por afetar um ponto essencial que é a reputação da marca. Já não é só resolver um problema. Estamos a falar que os consumidores validam a sua compra antes de entrarem no site da marca ou dirigirem-se ao espaço físico. E essa validação é hoje feita em perto de 80% dos consumidores em plataformas como o Portal da Queixa. Eles vão lá primeiro tentar perceber, não é se o preço é mais alto ou mais baixo, se está em promoções ou se não está, isso fazem nos compradores, fazem nos próprios sites, vão é perceber o que é que me vai acontecer a seguir se eu comprar nesta marca. A marca vai estar lá, vai resolver, vai-me dar essa confiança, vai-me dar esse descanso. Não é? Então isso é a construção da reputação. Porque a reputação, a palavra em si, quer dizer isso mesmo, que é o que dizem de nós. Não é? E nós só conseguimos construir reputação com base exatamente naquilo que são as ações que nós temos perante os outros e depois o feedback que eles nos dão. Isso mesmo. E isso é algo que já transcende uma área, um departamento de Customer Service, ou um departamento de direção de cliente e passa exatamente para um C-Level. Ou seja, porque isso é a construção de uma marca. E essa construção de uma marca tem que ser uma cultura interna, por isso é que essa liderança tem que ser forte e tem que vir de cima para baixo. Hoje, felizmente, em 2023... não em 2009, quando nós lançamos, já é ao contrário, são as marcas que nos fazem esse approach, são as marcas que vêm ter connosco, estamos a falar que já são as lideranças, são normalmente as administrações, os CEOs, que no fundo nos procuram para trabalhar exatamente a marca, porque percebem claramente que o comboio já partiu, já não há hipótese, o elefante é tão grande da sala, não vale a pena ignorá-lo, então o ideal é mesmo enfrentar, o ideal é mesmo tentar perceber que se eu estou integrado num mercado globalizado, digital, eu tenho que estar presente onde estão os consumidores. E se os consumidores estão em plataformas como o Portal da Queixa, é lá que eu quero estar, é lá que eu quero me colocar à frente desses consumidores, dizendo, eu sou uma marca reputada, sou uma marca que, na realidade, consigo resolver os problemas dos meus clientes, confiem. Então, é esse o processo e, felizmente, hoje em dia já temos uma dinâmica totalmente diferente. São eles que vêm ter connosco e que nos pedem ajuda. E já agora pegando aqui numa teoria económica, portanto, que me lembrei enquanto vocês estavam a falar disto, portanto, o Akerlof definiu uma teoria que é a teoria dos limões da Akerlof. Portanto, ele pegou no mercado de carros usados nos Estados Unidos e percebeu que existiam 2 tipos de carros. Os limões, que eram os maus carros, portanto, eram aqueles que basicamente não tinham a capacidade de ir para o mercado a um preço mais alto porque tinham problemas, seja a nível de carroceria, fosse a nível de motor, etc. E os bons carros. E o que acontecia era que os maus carros beneficiavam desta assimetria de informação, que no fundo era o que existia antes do Portal da Queixa, ou seja, as boas marcas não eram beneficiadas pelo processo de partilha positiva ou críticas por parte dos consumidores, na medida em que ninguém as conhecia. Portanto, na teoria dos limões da Akerlof, pegando aqui só uma alegoria, portanto, os bons carros estavam 2.000 euros, os maus carros estavam 1.000 euros, o que acontecia é que o mercado fazia um preço médio, ou seja, os maus carros passavam a custar 1.500, enquanto que os bons reduziam o seu valor em 500 euros. Estes estavam a perder valor, portanto, eles iam acabar por sair do mercado e, consequentemente, ninguém beneficiava a não ser os maus. Portanto, aqui é um bocado isto que aconteceu. Pegando aqui numa coisa que o Pedro disse, portanto, vocês hoje já estão presentes em 5 países, portanto, África do Sul, Reino Unido, Espanha, França e Portugal. Exatamente. Notam diferenças significativas a 2 níveis, portanto, consumidores e as marcas. Acham que há uma maior, no fundo, facilidade lá fora de reclamar? Preocupação. Ok. Essa é, na realidade, a grande Dupla diferença. ou das marcas? Acham que as marcas têm mais preocupação, é isso? Dupla. Sim, okay. Sem dúvida. Há questões culturais que são muito fortes e são fáceis de identificar, principalmente, por exemplo, em mercados como Portugal, comparando com França, se calhar não tanto com Espanha. Também há algumas diferenças bastante profundas do ponto de vista cultural com a África do Sul, por razões óbvias. Certo. Estamos a falar de uma cultura totalmente diferente. Mas até bastante próxima de Inglaterra, onde acabamos por aterrar há muito pouco tempo. Não é? Mas o ponto essencial fora de Portugal
tem que ver exatamente com esse aspecto que é a mentalidade, o paradigma, da forma como as marcas e os consumidores olham para a reclamação. Okay? Há uma preocupação, há um compromisso muito grande entre marcas e consumidores, por exemplo, em França, não é? Em que a questão e tocaste num ponto que é fundamental quando fizeste essa alegoria, que tem que ver exatamente com a notoriedade. Todas as marcas procuram a notoriedade, como é óbvio, porque lhes permite ter visibilidade, permite-lhes ser falado, permite ser relembrado no momento em que os consumidores estão a fazer essa escolha ou têm uma necessidade e precisam de encontrar um fornecedor, mas há um compromisso muito sério, mas muito sério das marcas com os consumidores em não falhar, ou se falhar, estar logo lá e resolver. E isso é um ponto que no mercado português estamos agora a dar esses passos, estamos agora a tentar conseguir criar esse compromisso que é de senso comum, não é? Ou seja, algo que na realidade nós, enquanto consumidores, sabemos que tem que ser, alguém tem que nos resolver um problema, não pode, não é concebível, claro. Não é? Num mercado global como o nosso, termos um problema e a seguir ninguém nos responder ou ninguém querer saber, não é? Mas ao mesmo tempo está a haver essa preocupação também com as marcas, não é? E não estamos a falar só de sustentabilidade, não estamos só a falar de compromissos com a natureza, estamos a falar exatamente de compromissos com as pessoas, com os consumidores, com os clientes, não é? Serem exigentes. E isto por uma razão óbvia, que tem que ver exatamente com a questão da notoriedade versus a reputação, não é? E o exemplo que estavas a pegar há pouco é um reflexo disso mesmo. Durante muitos anos, até porque o marketing começa a dar ou ter a sua importância nas empresas nos anos 70, a partir daí começa o mercado a globalizar-se, as pessoas começam a ter mais poder de compra, começa a haver muito mais marketing e publicidade à volta daquilo que é a tentativa de trazer clientes para dentro das empresas, então começa-se a criar esse poder da comunicação das marcas perante os consumidores, em que durante muito tempo era unidirecional. Ou seja, as marcas comunicavam e os consumidores, por simplesmente, ouviam e aceitavam. E as marcas pequenas que não tinham capacidade financeira, por simplesmente não comunicavam, porque não tinham essa possibilidade de o fazer. Então, muitas das vezes, exatamente como referiste, marcas boas, mas com menos capacidade financeira, não apareciam e não eram vistas e por isso não eram escolhidas, não é? A questão é que esse paradigma mudou. E mudou exatamente quando as redes sociais começam a ganhar visibilidade, começam a ganhar espaço junto da comunidade de consumidores e os consumidores começam a ter esse poder de volta nas suas mãos, não é? Então aqui acaba por haver uma alteração comportamental, que é, não basta uma marca aparecer no outdoor, não basta uma marca aparecer na televisão ou nas redes sociais ou na internet a fazer publicidade dizendo ou criando um storytelling de que é a marca mais apetecível, mais interessante, mais sexy, whatever, aquilo que quiser transmitir, porque na realidade a reputação muitas vezes vem dizer o contrário. Porque o cliente olha e diz, tudo bem, porreiro, boa história, mas... Não validam depois na prática. Vamos a ver. O exemplo do Bulical, não é? A mesma lógica do Bulical, ou seja, podem dizer que o serviço ao cliente é perfeito, mas se depois existe tanta gente a falar mal do serviço ao cliente, obviamente deixa de fazer sentido. Exatamente. Queres acrescentar mais alguma coisa, Sónia? Sim, era só reforçar mesmo o que o Pedro estava a referir. A notoriedade é importante na medida em que a marca se torna conhecida, mas a reputação aqui é um fator fundamental, que é o que dizem de nós, não é? E o que dizem de nós é de facto o que conta no final do dia, é o que os consumidores dizem das próprias marcas e as histórias que as marcas contam, claro que são importantes e são boas, aproximam a marca do consumidor, mas uma história contada por um consumidor tem um peso totalmente diferente do que um storytelling contado pela própria marca. Muito bem. Só para termos aqui uma ideia, quantas pessoas hoje veem os sites do Consumer Trust? Portanto, Portal da Queixa, se tem alguma ideia desses números, calculo que sim, não combinamos nada disso, mas fica aqui a pergunta. Em Portugal, quantas pessoas já veem o site? E já agora, nos outros 4 países? Ideia de números, só para termos uma noção aqui da grandeza. Felizmente nós acabamos por conseguir conquistar esse espaço. Lá está também com muito trabalho, muitos desafios, muito trabalho, muito atrito, mas na realidade hoje em dia temos um alcance muito mediático, né? Por exemplo, ainda hoje estava a referir que de manhã estava na TVI a dar uma entrevista. Nós temos uma presença com uma média de 3 a 4 referências diárias na comunicação social.
Ou seja, o que quer dizer que grande parte da informação daquilo que está a acontecer no nosso cotidiano é corroborado e validado com essas partilhas de experiências dos consumidores na nossa plataforma, no Portal da Queixa, mas temos um alcance muito grande dentro da comunidade em que atingimos, por média, 4 milhões de visualizações a cada mês. Ou seja, estamos a falar que para um mercado tão pequeno como Portugal, que seremos 6 milhões, 7 milhões, com muita sorte, de utilizadores online, quer dizer que, na realidade, grande parte desses consumidores vão ao Portal da Queixa todos os meses validar as suas escolhas e tentar perceber exatamente, como eu referi há pouco, quem é que é mais reputado e quem é que lhe vai conferir mais confiança, não é? Temos neste momento mais de 20 mil marcas em todas as nossas plataformas e estamos a falar de marcas cross-border, ou seja, em que estão localizadas em vários países, grande parte delas até deslocalizadas de Portugal, mas que operam cá. E estamos agora exatamente a fazer esse crescimento nas nossas operações fora de Portugal. Começamos por Espanha, por razões óbvias. Aliás, minto, nós começamos por África do Sul, foi a nossa MVP. Até por uma relação muito direta com o Brave Generation, com o Tim Vieira, que é um dos nossos shareholders. Aliás, foi o nosso primeiro Business Angel. E votos de sucesso para o time, porque na realidade espero que ele consiga ter muito sucesso nesta nova etapa, que é a candidatura à presidência. A Presidente da República. Já para não falar na BGA, que é um sucesso tremendo. Brutal, e lá está, é outra alteração disruptiva de paradigmas, não é? De construções culturais que muitas das vezes nós temos que criar novas estratégias e novas formas de olhar para o problema. E a educação é uma delas, sem dúvida. Mas na realidade nós começamos, a África do Sul foi a MVP, mas do ponto de vista operacional foi a Espanha. E estamos neste momento, curiosamente, com a França, que foi seguir a ter mais sucesso e mais visibilidade até do que a nossa operação espanhola, que começou antes. Mas na realidade temos sentido é exatamente esse o ponto, que é uma comunidade cresce e cresce pela sua utilização, que neste caso são os consumidores, não é? E cresce exatamente pela partilha de experiências, pela partilha de opiniões, não é? E é assim que nós temos vindo a crescer, não só em Portugal, mas também lá fora. E esse processo é um processo muito orgânico. Para teres uma ideia, nós não fazemos publicidade. Aliás, nunca se viu publicidade do Portal da Queixa, e a nossa notoriedade é de 9 em 10 em Portugal. Ou seja, 9 em cada 10 portugueses conhece ou já ouviu falar do Portal da Queixa. O que são números impressionantes, não é? Até porque o próprio nome em si também tem uma grande vantagem que explica-se ele próprio. Não é? Portal da Queixa, à partida, é um local onde, se eu tiver um problema, irei reclamar. Essa é a grande vantagem. Mas essa notoriedade também acabou por ser, no fundo, cada vez mais visível e ganhamos essa credibilidade também justamente por isso, por aquilo que foi a capacidade da utilização da plataforma por parte dos consumidores na resolução dos seus problemas, e que felizmente tiveram sucesso, e neste momento temos registro de perto de 70% das reclamações têm solução, o que quer dizer que, do ponto de vista daquilo que é a expectativa versus a realidade, ela funciona sem dúvida com muito sucesso. Muito bem. Só acrescentar aqui uma curiosidade que acho interessante, que o indicador que o Pedro referiu há pouco, estamos a falar de 4 milhões de consumidores que nos visitam mensalmente, 98% desses consumidores não reclama. Tá bom? Isto é um fator muito interessante. 98% dos consumidores, lá está, vão fazer o que o Pedro estava a referir, vão conferir, vão verificar, vão consultar antes de comprar. 70% desses consumidores estão no momento de compra, estão no momento de decisão de compra. Isto são indicadores muito interessantes, na medida em que o que tem estes 2% de reclamações têm uma influência muito grande na tomada da decisão de compra de consumidores nas próprias marcas, não é? Por isso a reputação da marca no Portal da Queixa tem uma relevância muito grande para os consumidores. À primeira vista parece mesmo estranho os 98.2, mas se pensarmos até do ponto de vista de distribuição, não é descabido, porque são muito poucas as pessoas que de facto tomam uma ação, mas depois o impacto é significativo. Já agora, pelo que percebi, 30% das reclamações não são resolvidas.
ou seja, 70% são. O que é que o portal da queixa ou Consumer Trust faz para que, de alguma forma, tente evangelizar a solução destes 30%? Alguma coisa ou, na prática, essas reclamações acabam mesmo por não ter desfecho, não há forma de tentar pactar? Enquanto plataforma, é o difícil. algoritmo. Força. Não, isto leva-nos ao ponto que eu falei há pouco, não é? Nos tais 98% de consumidores que visitam a nossa plataforma, não é? Na prática não vão. Na prática, o que vai acontecer é que isto vai ter uma influência extremamente negativa na marca no momento de compra, não é? No momento de decisão de compra, e eu vou optar por uma marca que tem uma boa reputação no portal da queixa, que está próxima do consumidor, em detrimento de uma marca que não responde no portal da queixa, não é? No fundo estamos a falar de um canal totalmente isento, nós não interferimos em momento algum na comunicação entre marcas e consumidores. O que acontece justamente é isso, deixamos para consumidores e marcas, como referi até no início, é muito justo, ambas as partes podem participar de igual forma, e lá está, as marcas que optam por não responder, por esconder, por fazer de conta, se calhar se eu não responder não vai acontecer mais. É justamente o contrário, claro. Porque uma marca que não responde no portal da queixa tem tendência a ter reclamações muito mais emotivas, muito mais no sentido de, ok, eu sei que vocês não respondem, eu sei que vocês não resolvem, mas eu vou partilhar com toda a comunidade a minha insatisfação, do que marcas estão presentes e respondem, o consumidor já sabe que é normal ter reclamações, é expectável e a reclamação é muito mais racional, não é uma reclamação porque o consumidor já sabe que a marca vai responder, alguma coisa vai dizer, e então ele já é mais racional no momento de decidir. Por isso, a influência, respondendo à pergunta, é justamente essa, a influência na reputação da marca é enorme. E deixa-me referir que essa estratégia de não resolver ou não responder publicamente, além de ser má para a própria marca, está a fazer um grande favor à concorrência. Certo. Porque está a promover aqueles que trabalham bem. Não é? Então está a empurrar exatamente os consumidores, esses tais 98%, para essa outra marca. Não é? Agora, só para finalizar relativamente à questão do algoritmo, essa é a nossa única intervenção. O que nós fazemos é coletar dados, transformá-los em algo que possa ser visível ou perceptível do ponto de vista da reputação para todos os visitantes, não é? E isso é efetuado através do nosso algoritmo, que tem por base exatamente as ações de parte a parte, ou seja, das marcas e dos consumidores. Esse é um algoritmo que é público, toda a construção e todo o cálculo é público e de acesso por qualquer pessoa e é registado em blockchain justamente para isso, para ter essa credibilidade, no sentido de mostrar que do nosso lado nós não fazemos nenhum tipo de intervenção, nem podemos manipular. Certo. Já agora, só acrescentar aqui, nós estávamos a falar, mas acho que faz sentido, respondendo ainda à pergunta, nós temos a marca recomendada no portal da queixa. Era mesmo a minha pergunta agora. Perfeito. Podemos já entrar por aí. Ótimo. Nós temos a marca recomendada há 3 anos no portal da queixa, lançamos a marca recomendada e achamos que faria todo sentido, lá está, de forma resumida, também beneficiarmos aqui de alguma forma as marcas que estão presentes, que tendem a melhorar os seus processos diariamente e querem acompanhar o consumidor. Recentemente fizemos um estudo no portal da queixa. Hoje em dia, mais de 70% dos consumidores, quase 80% dos consumidores, consideram uma marca recomendada no portal da queixa como uma marca de confiança. Certo. Justamente por isso, a nossa marca recomendada resulta desta proximidade da marca com o consumidor. Não tem que ver aqui com uma avaliação, tem que ver justamente desta mesma interação. Não é possível uma marca ser recomendada se não tiver um bom índice de satisfação no portal da queixa. E esse é o fator realmente que o consumidor sente que a marca recomendada é dele, não é? No fundo, certo. Tem uma participação muito ativa. Foi ele que resulta da recomendação do consumidor. Agora, para a atribuição desses prémios da marca recomendada, portanto, a minha questão era como é que é feito essa atribuição? Há uma pontuação mínima? Tem a ver com vários critérios de avaliação? Só para perceber aqui um pouco melhor, já agora também, para os líderes que nos ouvem,
como é que podem fazer parte aqui do portal da queixa e do Consumer Trust no geral, como é lógico, e beneficiar, se forem merecedores disso, obviamente, deste prémio Marca Recomendada. Certo. A marca recomendada é muito simples mesmo, o processo é extremamente simples justamente por isso, porque tem que resultar justamente desta proximidade da marca com o consumidor. O que tem que ver, existe a marca recomendada anual, não é? Que resulta de um ano de trabalho, não é? Então, durante os 12 meses, a marca que tiver melhor índice de satisfação, a melhor média na sua categoria, temos por categorias, será a marca distinguida como marca recomendada. Essa avaliação tem que ver com o índice de satisfação, que resulta de vários fatores, a taxa de solução, a recomendação dos consumidores é fundamental e taxa de resposta, no fundo, é o que Pedro estava a referir há pouco, que é totalmente isento, transparente, registado em blockchain, é esse índice de satisfação que no final do ano vamos no fundo, calcular a média, a marca que teve melhor média terá será a marca do ano. Ainda que temos a marca recomendada mensal, não é? Que será a marca que, ou seja, é aquela indicação mais imediata ao consumidor quando consulta o portal da queixa, no momento de decisão, perceber se é uma marca recomendada ou não no portal da queixa, temos que também resulta do índice de satisfação, a marca tem que durante 3 meses consecutivos manter os padrões elevados de índice de satisfação e passa a ser uma marca recomendada. Depois lá está, falta o pódio, não é? O ano, que é o culminar desse excelente trabalho, será no final do ano e as marcas felizmente hoje em dia veem e partilham com a equipa, é muito interessante porque nós também temos uma forma diferente de entregar essa mesma distinção, esse mesmo prémio. Vocês vão mesmo às empresas? Vamos às empresas de forma individual, particular a todas as empresas e estamos para além das presidências e das administrações, estamos com as equipas e é um momento de grande alegria porque de facto só é possível se existir equipas unidas e com um trabalho muito forte, onde envolve todos os departamentos. Lá está. 2 notas breves sobre a questão da marca recomendada. Uma é justamente isso, é por ser diferenciador daquilo que são os prémios atribuídos no mercado, até porque, na verdade, não é um prémio pago, não é um prémio em que as marcas se candidatam para receber, não é um prémio que é avaliado por uma entidade externa, ou seja, não há um júri, não há uma auditoria, não é um inquérito à comunidade a perguntar qual é a marca que eles gostam mais. Resulta exatamente de um trabalho público, isento, transparente, que está de acesso a qualquer um, e porque é um trabalho ao longo do ano e é a média desse mesmo ano, chegando ao final, que nós conseguimos dizer quem foi a marca recomendada. Esse é um ponto essencial que é a nossa diferenciação. E depois também, obviamente, a dinâmica que nós estamos a referir, não fazemos nenhum evento, nenhuma gala, ou seja, não é show-off, é exatamente o resultado daquilo que é o trabalho das marcas junto dos seus clientes. A segunda nota, que eu acho que é extremamente importante, dar mérito e crédito à Sony, porque na realidade... que é das marcas. Eu ia dizer às marcas. Todo esse processo da marca... Fica aqui o elogio. Porque é um spin-off. É uma ideia exatamente da Sony, quando assume a liderança do portal da queixa em 2020, que decide exatamente trazer este benefício e este lado mais positivo para as marcas. Na realidade, aquilo que sempre foi uma ideia muito direta do portal da queixa é reclamações, não é? Ainda agora falamos exatamente, desconstruímos essa ideia, estamos a falar que 98% das pessoas vão lá para tomar decisões, o que nos posiciona a nós cada vez mais como um marketplace de reputação e menos como um site de reclamações. Mas também, ao mesmo tempo, é importante ressalvar e dar essa ideia do ponto de vista mais positivo e dizer, tudo bem, quem é que são os melhores? Então vamos lá mostrar isso e dizer quem é que é a marca recomendada. E isso foi um processo de muitas alterações e do ponto de vista da liderança, foi um processo interno que nós também tivemos, bem dita a hora que o fizemos, porque, de facto, quando a Sony assumiu o portal da queixa, acabou por lhe dar toda uma envolvência bastante mais positiva, bastante mais fresh, até
do ponto de vista desta questão, não só para fora, mas também internamente, dentro daquilo que é a nossa estrutura e a nossa cultura, daquilo que eu vinha a fazer ao longo dos anos, desde que no fundo fundei a plataforma. E isso muitas das vezes também é um ponto essencial. Lá está, é o tal crescimento, é a tal forma de nós olharmos muitas vezes de fora para dentro e percebermos onde é que podemos evoluir, onde é que podemos fazer mais e melhor, e a marca recomendada é sem dúvida um exemplo disso. Muito bem. E uma nova forma de pensar o negócio, portanto aqui uma nova liderança. E já agora pegando nesta questão aqui da equipa e da liderança. Portanto, vocês hoje têm quantas pessoas a trabalhar convosco? Em todas as marcas? Ou seja, qual é o tamanho da vossa equipa? Portanto, essa é a primeira questão e já faço o resto. Equipa interna temos 21. Certo? Contando com os estagiários. Também conto. Também conto e são fundamentais. Fora os serviços, temos empresas que trabalham connosco também, como contabilidade, esses serviços são contratados por empresas, temos alguns serviços que são contratados, mas a equipa a trabalhar o projeto connosco, somos cerca de 20, 21, pelos vistos. Certo. Sim, terceirizamos muito do nosso trabalho também, do ponto de vista de desenvolvimento, alguma na comunicação, principalmente na assessoria de imprensa, que é um dos pontos-chave na nossa comunicação diária. Mas, felizmente, do ponto de vista daquilo que foi a nossa adaptação, principalmente no período da pandemia, porque todos tivemos que fazê-lo, mas felizmente soubemos adaptar para melhor, creio eu, pelo menos até à data. Ainda podemos obviamente aferir reclamações internas que possamos ter. Também temos reclamações. Isso aí também ia apontar. É fundamental. Dentro do portal da queixa também dá para reclamar ao próprio portal da queixa. Que é um ponto importante para manter essa transparência. Mas do ponto de vista daquilo que foi a nossa estrutura de equipa, com a pandemia, permitiu-nos exatamente isso, porque ocorreu ao mesmo tempo que nós estávamos a fazer a expansão. Foi de alguma forma ainda mais desafiante expandir em período pandémico e quando estávamos confinados. Aliás, quando nós entramos em Espanha e em França, as pessoas que contratamos, que são os nossos country managers, tanto nesses dois países, só estivemos com eles em Espanha passado 6 meses e em França só passado 9 meses. Ou seja, contratamos as pessoas à distância, falamos sempre Ia perguntar sobre essa vertente híbrida, não é? Do funcionamento, tanto à distância. Muito. E só passado, lá está, esse tempo todo é que fomos ao local e conhecer as pessoas pessoalmente. Mas isso deu-nos uma experiência muito grande para que hoje em dia temos pessoas a trabalhar connosco em todo o país. Já não estamos localizados só no Porto, porque nós somos sediados no Porto, nascemos lá e mantivemos por lá, independentemente, está tudo centralizado em Lisboa, somos teimosos. E assim desejamos manter. Mas na realidade temos pessoas a trabalhar pelo país inteiro, incluindo ilhas, e temos pessoas no Brasil, temos pessoas obviamente em todas as operações, em Espanha, em França, na África do Sul, em Inglaterra ainda não temos, estamos a fazer exatamente esse processo. Vamos entrar agora também em Angola, onde já temos também pessoas a trabalhar connosco, mas isso permitiu-nos ter esta aprendizagem de relacionarmos com a equipa em full remote, que para muitas empresas hoje em dia já não é a forma ideal, porque talvez se calhar tenham uma forma de olhar para a colaboração mais conservadora, não é? E adotaram estes comportamentos indo na onda das alterações comportamentais também durante a pandemia, mas estão a querer voltar novamente a essa forma de trabalho que muito honestamente para nós, para já não faz sentido, mas que também, lá está, foram a continuidade, exatamente, mais uma vez, daquilo que foi a liderança da Sónia, para trazer um novo olhar também da maneira como nós nos relacionamos com os nossos colaboradores. Em relação a isso do full remote, basicamente, algumas empresas, como acreditam que é mais difícil construir uma cultura organizacional nesse formato, acabam por agora querer voltar ao presencial. É as queixas que mais nós temos sentido, por exemplo, enquanto empresa, em processos de modelos de liderança. Como é que é gerir estas pessoas em full remote? Ou seja, já percebi que a vossa experiência tem sido positiva, portanto não é um mau exemplo ou uma má
no fundo, uma queixa aqui deste processo, mas como é que fazem esta gestão de todas estas pessoas em várias geografias? Quais é que têm sido os principais desafios? E já agora, como é que o têm feito do ponto de vista prático, se calhar para quem nos ouve também, perceber que pode ver aqui neste modelo um modelo a seguir? É muito interessante. O desafio, claro que foi um desafio grande no início, principalmente no início, para nós também, porque eu sou uma pessoa muito de contacto, gosto muito de conversar. É diferente estarmos com uma pessoa presencial e percebemos o estado emocional da pessoa, percebemos como é que a pessoa está, do que quando entramos numa videochamada. É totalmente diferente, claro que sim. E aí o desafio é maior, obriga-nos a uma atenção muito maior à equipa e a estarmos mais presentes, e é dessa forma que nós gerimos a nossa equipa. Nós tentamos estar mais presentes, estamos à distância de um clique, é o que eu digo sempre, à distância de um clique, basta entrarmos numa sala, e é dessa forma que nós é raro falarmos por telefone, não é? Entramos sempre numa sala, estamos todos juntos e entra na sala, por favor, entramos, conversamos, vemos o que temos a ver, saímos. É esta a nossa forma de estar. Outra situação que achamos muito importante é que encontramos regularmente e existe, mas sem nenhum tipo de obrigação. Podemos estar 2 semanas sem nos encontrar presencial, pode acontecer, mas também pode acontecer uma semana onde nos encontramos 3 vezes, porque achamos que é necessário, porque achamos que faz sentido. E é este o desafio. O desafio é nós percebermos a necessidade, independentemente de cada pessoa, é mais isso, não é? Acaba por ser identificarmos a necessidade de cada pessoa e percebermos que faz sentido nós estarmos presentes com essa pessoa e então encontrarmos presencial. És tu que vais fazendo essa análise com as pessoas, ou seja, és tu que vais fazendo esse contacto com as pessoas, vais percebendo se faz sentido ou não ter uma conversa mais individual ou fazer aqui toda esta gestão, certo? Ou tem alguém que está a fazer a parte dos recursos humanos internamente dentro da organização? Era mais a minha questão. Certo. Nós somos muito presentes, os dois, com a equipa. Isso aí, por acaso, somos os dois muito presentes, muito diferentes. A nossa forma de liderar é, de facto, muito diferente. Somos as pessoas muito diferentes, mas somos muito presentes. E, de facto, nós temos este contacto muito próximo com todos os elementos da equipa. Independentemente, não existe aqui nenhuma barreira entre qualquer colaborador que seja. Está, como te referi há pouco, à distância de um clique de conversarmos, e é nesse sentido. E eu tenho esse gosto, eu gosto de estar com pessoas, gosto de conversar e gosto de perceber como é que as pessoas estão. Tenho essa necessidade de perceber quando muitas vezes saímos de uma reunião e eu tenho a necessidade de conversar com outra pessoa porque percebo que algo possa não estar bem e tenho essa necessidade. E eu lidero muito com a emoção. Boa. E o Pedro é mais racional? Então uma equipa perfeita ou não? Perfeito. Sim, acho que nos comportamos não daria um casal trabalhar 24 horas por dia. Mesmo. Eu também trabalho com a minha esposa, portanto eu e a minha esposa também estamos na Macro Consulting e temos completamente coisas diferentes. Neste caso eu sou mais emocional também, portanto eu sou muito de tomar a decisão rápida, sou muito sonhador e a minha esposa é muito racional, é aquela pessoa que puxa para baixo, com calma e tudo mais. Já agora, portanto, vocês trabalham juntos. Quais são os principais desafios de 24/7? Desligar. Acho que é talvez o maior desafio para um casal a trabalhar em conjunto no mesmo projeto, principalmente quando é nosso, porque pode perfeitamente ser uma dinâmica de um casal trabalhar numa empresa para terceiros, não é? E talvez seja um bocadinho mais fácil desligar, não quero dizer que seja possível, mas há sempre uma preocupação que nunca é nossa, não é? Que é sempre de alguém que tem esse dever de ter outras tarefas, não é? Quando na realidade o projeto é nosso a 100%, depende exclusivamente da nossa gestão em último recurso, não é? Porque temos obviamente pessoas que nos ajudam a crescer e a ter sucesso, mas há sempre um último reduto em que na realidade essa responsabilidade é nossa, não é? Isso pesa, e isso sendo numa perspectiva de casal há muitos anos que trabalhamos juntos, sem dúvida que há muita adaptação
que tem que ser feita a dois e que tem que trabalhar muito na base do respeito e muito na base da colaboração. Esses são pontos essenciais. Quando assim é, felizmente tudo se resolve. Há sempre queixas, há sempre reclamações. Eu ia fazer essa pergunta. Se havia alguma por resolver ainda. Felizmente não. Não, boa. O nosso índice de satisfação Tá bom. é Próximo bastante alto. Exato. Mas é um bocado isso, ou seja, por fazemos esse... completamos um ao outro e fazemos esse equilíbrio. Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista de liderança e da forma de trabalhar, sou muito prático, sou muito egoísta a trabalhar. Tenho muito esse defeito e tive de me habituar, porque talvez por ter construído o projeto sozinho, o portal da Queixa nasce numa fase em que a Sónia ainda estava a colaborar com a antiga empresa, e eu faço nascer o projeto sozinho, ou seja, ele é lançado em 2009 comigo como único elemento da equipe. Depois mais tarde entrou o Vítor Vilela, que é o nosso CTO desde então, e é nosso sócio também, fundador. Mas durante muito tempo a equipa era muito enxuta, não é? E então grande parte das tarefas tinham que ser feitas por mim, e acabou por ser um bocadinho também construída a minha imagem, porque obviamente sendo a única pessoa numa fase inicial a desenvolver, então isso criou em mim uma dificuldade de partilhar, delegar, e muitas vezes quando as coisas não estão a correr ao mesmo ritmo que eu quero, é do género sai da frente que eu faço. E tenho um bocadinho esse defeito, não é? É algo que do ponto de vista da liderança é um pouco mais complexo para lidar com pessoas, e felizmente a Sónia acaba por equilibrar todo esse processo, o que é ótimo porque acabamos por conciliar todas essas dificuldades e esses defeitos e qualidades exatamente, uma forma muito complementar. Queres acrescentar alguma coisa, Sónia? Não, acho que não. Perfeito, muito bem. Concordou? Isso, índice de satisfação está aqui corroborado. Exato. Ora, então, tínhamos aqui mais questões para fazer, mas também por aqui por uma questão de tempo vou só fazer mais duas. Portanto, a primeira, já percebi que estão para entrar em Angola, então, entretanto, pelo que percebi. O que é que vocês têm preparado para o futuro aqui do Consumer Trust? Se quiserem partilhar connosco e se puderem, claro. Agora? Sim, perfeitamente, aliás. Isso é algo que eu vou continuar a partilhar sempre, é o meu sonho e a forma como na realidade nós imaginamos o que é que queremos fazer nos próximos anos. Esta questão de evangelizar o conceito da reclamação e da plataforma como o Portal da Queixa é para nós muito importante, porque não há nenhuma outra na Europa, pelo menos, ou seja, não há nenhuma plataforma baseada em reclamações. Existem imensas em reviews, seja o Trustpilot, o Google Reviews, os TripAdvisors, a Net Reviews, ou opiniões verificadas por aí fora. São plataformas baseadas num momento diferente da jornada do cliente relativamente àquele que nós temos. Acabam por não ter a mesma importância e não conferem a mesma quantidade de informação que nós conseguimos coletar e devolver às marcas e aos próprios consumidores e à sociedade em geral através da comunicação social, como essas plataformas o fazem. E para nós é muito importante continuar a trazer esse conceito à Europa, não é? Depois temos, obviamente, no Brasil, o Reclame Aqui, que é um dos maiores concorrentes e é uma plataforma também bastante avançada com a qual nós colaboramos com muita regularidade, mas no mundo inteiro não existe. Quer dizer que para nós ainda temos uma capacidade de escala enormíssima. Não é? O nosso sonho é, sem dúvida, conseguir trazer esta plataforma nos Estados Unidos. Temos neste momento perspectiva, como estava a dizer, em Angola para o ano, ou talvez, se calhar ainda no final deste ano, serão geografias como a Alemanha e a Itália as próximas a entrar. Depois, obviamente, queremos explorar todos os outros países que estão na Europa, mas também, possivelmente, estamos com contactos também já para a Austrália, que pode abrir portas mais rapidamente para o Canadá e para os Estados Unidos no futuro. E quem sabe explorar também outros países africanos e outras geografias, como outros continentes, nomeadamente a Ásia, que são mercados bastante mais complexos, dos quais neste momento não me imagino, pelo menos da forma com a estrutura que temos, a entrar, pelo menos sozinhos, a não ser que tenhamos parcerias nesse sentido ou essa possibilidade. Mas será sempre nesta perspectiva. Vamos trazer agora ao mercado uma visão de 360 do ponto de vista da review,
Estamos a preparar isso talvez ainda, talvez no terceiro trimestre, se não no último trimestre deste ano, que é acoplar também essa fase da jornada dos consumidores dentro da nossa dinâmica, dentro do nosso ecossistema, ou seja, para que exista essa visão 360 para as marcas e para os consumidores, que é, ok, há um momento em que eu compro, tenho uma opinião e corre tudo bem, quando ele não corre menos bem, eu tenho lá a reclamação, então vou dar toda essa visão em toda a jornada do cliente, e isso será o próximo grande produto que nós vamos trazer também ao mercado. Muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa, Sónia? Não, era justamente isso. O que iria acrescentar era mesmo isso, é que vamos ter em breve, esperamos nós ainda este ano, a vertente do feedback, que é o que está a faltar, e termos no portal da queixa este 360, que faz todo sentido, tendo em conta que a nossa plataforma é uma plataforma de consulta e de momento de decisão para tomar a decisão para os consumidores, por isso faz todo sentido termos a vertente também de review. Para terminar então, que conselhos é que vocês dariam a líderes para maximizarem a sua confiança e reputação? Obviamente calculo que um deles é fazer parte do portal da queixa, mas se quiserem partilhar aqui a vossa visão sobre esta temática, era importante e seria no fundo este culminar deste nosso episódio. A primeira já está dita, não é? É realmente cuidarem do bem mais precioso da empresa, que são os clientes, e eu colocaria no mesmo patamar as pessoas, não é? O cliente e os colaboradores. De facto, o bem mais precioso de uma empresa são as pessoas. Não conseguimos construir nada sem uma equipa. Podemos chegar longe, mas só trabalhando em equipa. Então eu acho que os líderes têm que pensar nas equipas, estar próximos das equipas e não existir aqui nenhuma barreira entre as equipas e os líderes. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Eu, hoje em dia, sou o que sou porque tenho uma excelente equipa a trabalhar comigo, que diariamente que trabalha sobre o comprometimento, não sobre... Eu trabalho com pessoas comprometidas com o projeto, que se identificam com o projeto, que lutam diariamente, como eu, para que dê certo. E acho que é dessa forma que os líderes devem olhar para as equipas, construir junto das equipas. Acho que esse seria o meu maior conselho. Obrigado. Não, corroboro totalmente. Aliás, há aqui uma questão de fundo que é toda ela muito importante, que nós temos vindo a falar, que é a questão da reputação. E a reputação não se confere apenas e só, ou seja, não fica circunscrita só apenas às marcas. A reputação é grande parte, é uma grande parte daquilo que é a liderança. E porquê? Porque na realidade, mais uma vez, a reputação é aquilo que dizem de nós. Não é? E nós, enquanto líderes, claro que sim, claro que muitas pessoas falam de nós, inclusivamente os nossos colaboradores, inclusivamente as pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, a nossa família, do ponto de vista público também. Então é muito importante que essa transparência, essa credibilidade, não é, seja cada vez mais de forma humilde. Não é? Nós podemos olhar para nós próprios como seres humanos, como pessoas que falham, mas que temos imensas qualidades e imensos skills e imensa vontade. Isso são sem dúvida características fundamentais. Mas essa transparência, essa humildade de podermos olhar para nós sem criar falsos líderes, sem criar muitas vezes a ideia de que eu sou aquilo que quero transparecer ser, mas depois na realidade não o consigo ser. Tudo isto hoje em dia é muito facilmente desconstruído, não é? Porque a informação circula, a informação é pública, as pessoas falam também publicamente, também às vezes constroem ideias erradas, é um facto, não é? Mas isso é algo que nós temos que saber lidar numa sociedade aberta e com a liberdade de expressão que existe hoje em dia. Mas mais uma vez, se formos transparentes, essas construções falsas de uma certa identidade ou de alguma crise que possa ser construída em má fé, rapidamente também é desconstruída, porque a nossa transparência, a nossa credibilidade e mais uma vez a reputação assim se vai sobrepor e vai trazer a verdade ao de cima. Então esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Aliás, tal e qual como nós começamos a conversa hoje, não necessariamente nós enquanto líderes temos que criar histórias de garagens em que tudo foi um sucesso, ou que levantamos 10 milhões, ou que levantamos 50 milhões, e que as nossas startups são unicórnios. E essas ideias falsas que muitas vezes se criam
principalmente nas gerações mais novas, que depois vão atrás ou vão tentar reproduzir, replicar essas histórias de sucesso muito criado, que depois até vemos histórias de Netflix e documentários que demonstram exatamente o contrário, resultam exatamente disso, que é essa construção que muitas vezes não é uma construção própria, e temos que ser nós, temos que ser humildes, temos que ter esta capacidade de proximidade. Os líderes de outrora, em que nós os víamos em instituições de forma muito conservadora, em que eram quase intocáveis, que não havia possibilidade sequer de falar porque a hierarquia era tão grande para chegar a um líder. Hoje em dia, felizmente, está-se a desconstruir, são muito mais horizontais as hierarquias, e muito mais facilmente encontramos um líder num LinkedIn, numa rede social, em que qualquer pessoa consegue lhe enviar uma mensagem e transmitir aquilo que sente, e se calhar muitas vezes até obtém uma resposta direta. Aliás, há uma história deliciosa que nós temos no Portal da Queixa, com o comendador Rui Nabeiro, que respondeu diretamente a um consumidor que fez uma reclamação à Delta, porque tinha essa perspectiva da reputação tão grande dessa figura, e reclamou de uma forma quase desiludido, porque tinha quase destronado toda essa imagem, e o senhor comendador na altura, com muita humildade, mais uma vez, pôs no telefone e falou diretamente com aquele cliente, que teve um impacto fantástico. E esses são pequenos exemplos de como é que nós temos que ser líderes. Temos que ser nós próprios, temos que ser transparentes e humildes. Excelente partilha. O Rui Nabeiro era uma referência em liderança, claramente. Para mim é principal em Portugal. E essa história é deliciosa. Às vezes as pessoas só querem ser mesmo ouvidas, e o facto de ele ter feito isso e perder o seu tempo para o fazer é delicioso. É fantástico. Ora, então, para terminarmos, temos aqui uma pequena coisinha para vocês, portanto aqui um presente, eu vou só ali buscá-lo. Muito obrigado. Obrigada. É sempre bom, mesmo quando não é Natal. Exatamente. Ao aniversário. Não sei se você já fizeste. Já fizeste. Muito obrigado. Quando é que fazes, Sónia? A minha data de aniversário é 25 de dezembro. 25 de dezembro, Natal. Sim, mesmo. Natal mesmo. Isso é mau no início para... Claro que sim. Até agradeço. Nós vamos falar rapidamente das marcas. Portanto, são umas bolachas feitas pela CS Bolachas, a Cláudia Sá, são excelentes. Vale a pena. Eu vou, com toda a certeza, dar o meu feedback, porque eu vou comê-las todas um goloso. Aliás, vocês já perceberam, nesse Portal da Queixa, num bolical. Isso. Já perceberam onde é que está o doce. O doce foi promovido por ti. Pedro, um apreciador de vinhos. Também. Irmãos e irmãos, que o vinho é muito bom, principalmente o vinho tinto. Eu sou suspeito, gosto mais do vinho tinto. E depois tem uma caneca também nossa, que é do podcast, para poderem beber ou vinho ou água, ou outra coisa qualquer a partir Não desfazendo das outras regiões vinícolas, mas na realidade um tripeiro tem que defender o Douro. Sem dúvida. E sem dúvida são, para mim, dos melhores vinhos. Obrigada. E muito underrated. Certo, sem dúvida. Merecem ser bastante mais divulgados e visíveis fora de Portugal. Muito obrigado. Obrigado nós, e fica aí o saquinho também da Fati Brinde, que é o nosso patrocinador também. E agradeço mais uma vez por terem aceitado aqui o nosso convite. E agora para terminar, portanto, para falar aqui rapidamente do que foi este primeiro episódio. Portanto, nós hoje falamos de confiança e reputação, entre muitas outras coisas. Há uma frase do Warren Buffett que diz tudo sobre este podcast. Nós demoramos mais de 20 anos a construir reputação e confiança, mas em 5 minutos podemos perdê-la toda. Portanto, enquanto líderes, é fundamental que nós saibamos que a confiança e a reputação são fundamentais, e através deste episódio espero que tenha ficado claro isso. O podcast Tribo de Líderes tem um objetivo principal, é trabalhar liderança de todos os que vêm e todos os que participam aqui, inclusive eu próprio. O objetivo é nós conseguirmos criar uma tribo de pessoas que entende que a liderança pode ser trabalhada, aprendida, independentemente da nossa religião, da nossa experiência e do nosso know-how. Todos nós temos essa capacidade. Espero que tenham gostado e vamos nos deitar no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.